Independência ou morte? Como está a sua independência por aí? O quanto você se considera independente para viver a sua própria vida ou dependente psicologicamente, emocionalmente para sobreviver nesse mundo em que vivemos? Muito bem-vindos a esta live no feriado, dia 7 de setembro, nossa 20ª live desse desafio 30D. Seja muito bem-vinda nesta live. Se você estiver assistindo no YouTube, inscreva-se nesse canal, deixe o seu like e vamos juntos se conectar com a essência. Hoje, dia 7 de setembro, eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar. E como vocês sabem, os nossos temas têm um eixo muito claro, que é a conexão com a essência. Mas cada live é uma pérola desse colar que a gente está construindo, que tem dentro dele esse fio condutor que é a essência. Então hoje, dia da independência do Brasil, me veio muito de falar o quanto a nossa dependência ou codependência, que pode ser emocional, psicológica, né? Ou pode ser uma dependência financeira, pode ser uma dependência... De várias formas a gente pode ser dependente, né? Como essa dependência te afasta da tua essência, te impede de você ser quem você realmente é. Boa tarde, Lisa! Seja bem-vinda! Sejam bem-vindos todos! E daí eu fui lá no Google pesquisar há quantos anos foi proclamada a nossa independência do Brasil, né? E faz 202 anos. Faz exatamente 202 anos. A proclamação da independência foi em 1822. E o que eu quero dizer com isso? Caiu uma ficha para mim. O que acontece? Bem-vinda, Adri, saudades de você. O que acontece? Faz apenas 202 anos que nós deixamos de ser governados por um colonizador, por um outro país que, digamos, impunha, né, as regras de como nós brasileiros deveríamos viver. É muito recente a nossa independência do Brasil. E pensar que os primeiros povos brasileiros eram os índios e que os colonizadores chegaram aqui trazendo uma cultura completamente diferente, trazendo uma visão de vida completamente diferente. Que os índios não tinham nenhuma noção de como se vivia em Portugal. Os índios andavam pelados e isso era normal, porque é um país tropical, quente, para que tanta roupa? E a gente vê muito isso nos filmes, né? Que os portugueses se assustaram com o fato dos índios andarem nus e os índios se assustaram com aqueles homens cobertos de panos, né? Porque aquilo não era natural para os índios.
Então, eu quero contar uma história aqui que eu gosto muito também. Quando tem um livro que fala sobre o campo de ressonância sistêmica das constelações, né? Porque vocês sabem que quando a gente faz uma constelação, a gente acessa informações que estão inconscientes e através de um campo de observação a gente observa um fenômeno. E tem um livro da autora Hanau, o nome dela, sobrenome, e ela fala nesse livro que quando os portugueses chegaram nas caravelas no Brasil, chegaram através do mar, e os índios olharam para o mar, eles não viram as caravelas. Porque eles viram que o mar se movimentava, que havia algo diferente no mar, mas eles não viam, eles não tinham como identificar dentro deles a imagem das caravelas, porque eles nunca tinham visto uma caravela. Então, se tu nunca viu um barco, tu não tem um registro dentro de ti do que é um barco. Então, num primeiro momento, eles não viam, eles não enxergavam os barcos. E o campo de informações que a gente vive, e muitas vezes a nossa própria essência, a gente não enxerga, porque está inconsciente para nós. Porque aquilo não tem registro dentro de nós. Então eu não consigo ver. Que loucura, né? E às vezes tem pessoas que elas não conseguem ver que elas são dependentes de outras pessoas. Elas acham que são independentes. Até elas começarem um processo de autoconhecimento e começarem a fazer uma análise de como elas vivem. Por exemplo, às vezes uma pessoa pode achar que a vida dela é normal, que todo mundo vive daquela forma. Só que quando ela começa um processo de autoconhecimento sério, se conhecer, ela começa a pensar assim: nossa, mas eu nunca questionei isso. Eu nunca me permiti fazer isso. Por exemplo, tem pessoas que nunca se permitiram viajar sozinhas. Porque elas não conseguem imaginar o quanto pode ser grandioso e enriquecedora a experiência de tu conviver contigo mesma em uma viagem num lugar diferente. Num lugar que não é o teu habitual, que tu já conhece. E tem gente que não gosta de conviver com a sua própria companhia e não consegue estar bem sozinha na sua própria casa. Que tá sempre, se tá em casa, tá com o rádio ligado, com a TV ligada, se tá sozinha, porque não mora sozinha, mas no momento que tá sozinha, não pode estar consigo mesma. Tem aquela TV distraindo. Ou uma pessoa que mora sozinha, mas está sempre fazendo programações com várias pessoas, com várias amigas, e só fica sozinha mesmo o mínimo possível. Faz sentido, gente? Por que eu quero trazer isso? Porque o teu nível de independência é o teu nível também de contato contigo mesma.
E se tu não consegue ter contato contigo mesma, de ouvir o que tu tá sentindo, de te questionar sobre o que tu gosta e o que tu não gosta, tu não te conhece. Porque tu foi colonizada. Assim como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, que trouxeram uma nova cultura para nós, para os índios, e eles tiveram que se adaptar, porque também foram, em boa parte, dizimados. Essa adaptação não foi a força, né? Não foi uma coisa leve. Nós também, quando a gente chega na existência, quando a gente chega no mundo, quando a gente nasce, a gente já nasce numa família que tem uma estrutura, que tem uma cultura, que tem uma forma de pensar e agir. E aqui eu não estou dizendo que a forma que a nossa família age ou pensa é errada ou certa. O que eu quero te trazer é uma reflexão de que tu foi colonizada, de que talvez a forma como tu pensa te condiciona a ser como tu é. Mas essa forma de pensar talvez esteja distante da tua essência, que é a tua real realidade divina, que é a tua realidade como ser, que vem muito antes da tua família. Quando o ser te coloca nessa existência e tu é um ser individuado, já tem um projeto ali, já tem uma semente, que nem eu sempre falo aqui. Você já tem uma semente de figueira, de laranjeira, de orquídea. E essa semente não varia conforme a sua família, porque é a sua essência. Mas a sua família, a sua cidade e o seu país te estruturam, te moldam, te fazem ser e pensar como você pensa hoje. E às vezes a nossa angústia existencial se dá por nós estarmos vivendo, pensando e sentindo de forma completamente desconectada com quem nós realmente somos, com a nossa essência. E como que eu faço, Ana, para voltar então para minha essência? A primeira coisa é entender que o sistema que você está, o sistema que você nasceu, não é bom nem ruim, é apenas um sistema. E você precisa despertar para o fato de que a sua essência não é brasileira, a sua essência não é da família Barros, ou da família Souza, ou da família Ferreira. A sua essência vai muito além da sua família, da sua cidade, do seu país. Então, para te começar a se conectar com a tua essência, precisa esse retorno ao contato consigo mesma e essa proclamação da independência. Ok, eu sou brasileira, mas eu posso viajar para a Europa se eu quiser. Eu não sou limitada a só morar no Brasil. Eu não sou limitada a só falar português.
Eu posso aprender outras línguas, eu posso aprender outras culturas, eu posso abrir os meus horizontes para entender que todas as culturas são apenas culturas, mas não me definem em essência. E nós fomos colonizados pelos portugueses, mas a gente poderia ter sido colonizado pelos franceses, ou pelos árabes, ou pelos japoneses. E isso teria feito total diferença na nossa vida. Seja bem-vinda, Silvia. Quanto tempo! Então, vocês já pensaram que o fato de nós termos sido, como o Brasil, colonizados por outro país, isso também nos traz uma herança de que durante muitos anos nós fomos dependentes de algo? Nós dependíamos do que Portugal decidia. E isso também influencia na nossa história. Nós somos independentes, com governo próprio, com autonomia, podendo ter a sua própria Constituição, as suas regras, as suas leis, há apenas 202 anos. 202 anos é muito pouco tempo, gente. Não é nada. É 2 gerações, 2, 3 gerações de uma família. Se tu considerar, né, que cada geração dure até os 90 anos, sei lá. É pouco tempo. Tanto é que existem famílias que são filhos de pessoas que vieram da Itália, da Alemanha, né, que seus avós são imigrantes. Ou seja, que um italiano que tem 90 anos, o pai dele era italiano e ele nasceu no Brasil. Ainda tem muita presença da colonização e de outras culturas na nossa vida cotidiana. Eu moro em Agudo, uma cidade da 4ª colônia do Rio Grande do Sul, né? Que quer dizer o quê? Que foi o 4º lugar em que os imigrantes chegaram, né? Italianos e alemães. E muitas pessoas aqui no interior falam alemão, falam dialeto, mas a gente vai, às vezes eu vou na farmácia e tem, né, pessoas falando em alemão. Isso é normal aqui. Porque essa nossa independência do Brasil é muito recente. A nossa cultura, o nosso povo brasileiro, essa brava gente brasileira, é muito recente, é muito nova. Tá, Ana, mas eu não estou entendendo o que a independência do Brasil tem a ver comigo e com a minha essência. Tudo. Porque o quanto você se considera livre, autônomo, independente, para viver a sua própria essência. Porque a gente precisa entender que nós também fomos colonizados pela nossa família. No sentido analógico, fazendo uma metáfora,
de que quando a gente nasce já existe uma cultura. E aquela cultura é colocada dentro de nós. E a gente aprende uma língua baseada na língua dos nossos ancestrais. Primeiros que são os pais. Tem várias pessoas da minha idade aqui em Agudo que falam alemão porque conviveram com os avós falando em alemão, falando dialeto. E isso te molda. Te molda na forma de comer, na forma de se vestir, no tom, no teu sotaque, no jeito de falar. Aqui no Rio Grande do Sul tem um sotaque, uma cultura, uma forma de falar. Tu vai pra Bahia, é outro jeito. Quando eu fui pra Bahia, daí tu vê o impacto da cultura. E tu começa a relativizar a tua cultura e entender que não é só a tua cultura que existe. Existem muitas outras. E como que eu vou fazer para me conectar com a minha essência se eu não entender que eu preciso ser autônoma da minha cultura, que eu preciso ser independente da minha família para poder pensar, agir e sentir a partir de mim mesma? Tem um exemplo que eu dei agora há pouco tempo no Conectando com a Essência, a mentoria avançada que eu estou fazendo aqui em Agudo de forma presencial. Eu dei um exemplo para elas que é uma questão de repetição de comportamento, né? Porque na constelação vocês sabem que tem uma repetição inconsciente de padrões comportamentais, né? Então, por exemplo, tem situações, tem coisas que acontecem, né? Experiências que a gente tem com os nossos pais que são muito fortes, muitas vezes traumáticas. Por exemplo, um filho ou uma filha de um pai alcoólatra, né? Tem um desafio aí, né? É uma situação desafiadora conviver com uma pessoa que tem uma dependência no álcool, porque o comportamento dessa pessoa alterna de forma muito expressiva quando ela bebe, né? E aqui a gente não está julgando se é certo ou errado o alcoolismo, porque a gente sabe que ele também tem raízes em várias questões e várias feridas e vários traumas, né? Então a questão não é julgar, é entender que existe e entender como que um descendente se comporta perante um pai alcoólatra, né? Então, esse filho, ele tem dois caminhos. Ou ele faz igual para honrar o pai e bebe também, e desenvolve o alcoolismo também, porque ele não se permite ser diferente do pai, porque é como se ele estivesse traindo o pai, negando o pai, né? Ou ele não toma nenhuma gota de álcool. Então, são dois caminhos opostos. Mas esse filho ainda tem como referência o pai. Ele ainda não é independente. Ele não é autônomo, mesmo o que não bebe. Ele não é autônomo para dizer, vou experimentar. Eu vou experimentar tomar uma taça de vinho para ver se eu gosto. Como o meu corpo reage. Qual é a sensação de tomar uma taça de vinho? É prazeroso, não é? Como que eu experiencio beber vinho, beber uma bebida alcoólica?
Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. Agora, quando a referência é o pai, pela experiência traumática que esse filho teve, ele simplesmente vira alcoólatra ou não toma. Então, nos dois jeitos, a referência não é ele. Ele não é independente, ele é dependente de uma referência paterna. Porque aquela experiência traumatizou ele. Aquela experiência foi desafiadora. E ele ainda não construiu a independência para ser ele mesmo. E isso tem muito a ver com a essência, gente, porque enquanto a gente não consegue romper com essas referências familiares, com esses padrões repetitivos do nosso sistema, enquanto a gente não consegue sair desses padrões, porque não é o padrão que muda, é a gente que muda, tá? Isso é uma das grandes dúvidas da maioria das pessoas. Ana, como é que eu mudo o padrão repetitivo? A gente quer mudar fora, né? Tu não vai mudar o padrão repetitivo. Tu vai mudar a tua atitude, o teu comportamento diante daquele padrão comportamental. Tu vai mudar, tu não vai mais agir em relação àquilo, tu não vai mais colar com aquilo. Entende, gente? Por exemplo, nesse caso do filho que tem um pai alcoólatra e que também é alcoólatra, ele vai fazer um processo interno de autoconhecimento, né, de liberação dessa dependência psíquica para que ele possa agir diferente. Então, não é o padrão que muda, é ele que consegue entender por que ele bebe. E daí ele decide fazer uma mudança efetiva na vida dele. E fazer uma mudança, um contra-hábito, uma mudança de hábito, uma mudança de mente, que a gente chama também de metanoia. Metanoia é uma mudança radical da mente, porque muda na raiz, muda a forma pensamento. Tu já não te pensa mais da mesma forma. E tu não pensa, tu não é mais a mesma pessoa. Quando tu faz uma metanoia, tu faz um nascimento de uma nova versão tua. Um nascimento de um novo eu. Que não é mais aquele. E a vida é assim, feita de ciclos de morte e vida, coisas que precisam morrer para outras nascerem. Coisas que a gente precisa deixar ir, que nem a pele quando escama, né? Precisa sair a pele antiga para que a nova possa aparecer. E a gente está sempre trocando de pele, trocando de versão, de pensamento, de emoção. E que bom, né? Então, gente, alinhando com tudo que a gente tem encaminhado nessa jornada de lives, essa quebra de paradigma, essa quebra de independência, principalmente do que os outros pensam ou deixam de pensar,
é fundamental para te poder acessar a tua essência. Porque se tu estiver preocupada em agradar todo mundo, em fazer parte de todos os grupos, tu não vai conseguir ser autêntica. Tu não vai conseguir acessar a tua essência. Porque tu vai estar sempre perdida no meio de vários padrões, de várias culturas e de várias formas de ser que não são a tua forma, que não é o teu modo único de ser, da tua essência. Proclamar a independência é difícil, Ana. É bem difícil. Porque é uma caminhada de autonomia. É uma caminhada de dizer assim: tô cansada de ser governada. Eu quero fazer as minhas próprias regras. Eu quero viver a minha própria vida. Eu quero ser livre para dizer o que tá certo e o que tá errado para mim. Eu tô cansada desse governo de Portugal. Eu tô cansada dessa colonização de uma cultura que não faz sentido para mim. E aí talvez seja um momento quando a gente chega num ponto em que a nossa essência está lá soterrada e que dói, e talvez a gente precise muitas vezes chegar nesse fundo do poço, que eu não recomendo, mas às vezes a gente precisa, para mudar, para tomar uma atitude. Precisa de uma doença, precisa de uma experiência traumática, né? Às vezes a gente precisa de uma dor para dizer: chega, eu quero a minha independência. É independência ou morte, porque senão eu tô vendo que eu vou adoecer, que eu vou morrer. Ou eu me governo e começo a ter liberdade de ser eu mesma, ou eu vou estar sempre perdida da minha essência. E a questão também, gente, não é uma liberdade porra louca, uma liberdade externa. É uma liberdade dentro. Porque tu pode até dizer para os outros que tu tá seguindo o combinado do sistema, mas dentro de ti tu é livre para seguir ou não, e tu tá seguindo porque tu quer e não porque tu depende. Tu vai seguir se aquilo é favorável, se é útil e funcional para ti. Se não for, tu pode ir embora. Tu tem autonomia de ir embora daquele trabalho, daquela cidade, daquele bairro e desse país. A questão é: a liberdade não é para os outros, é para ti. Viver a essência não é para os outros, é para ti. A independência é interna. Não é para ficar falando, gritando aos quatro ventos. É para ti poderes viver a tua essência no sentido de autenticidade, de estar em casa, de dizer assim: no fundo, eu tenho orgulho de quem eu sou.
eu sou coerente com os meus valores. Eu revisei os meus valores e eles fazem sentido para mim. E esses valores são meus e não da minha família, da minha cidade, do meu país. E isso é um processo de autoconhecimento, um processo de autenticidade, porque quem não se questiona só segue as regras, segue o padrão e inconscientemente vai sendo conduzido que nem uma marionete. É muito profundo isso, muito polêmico também esse tema. Mas, hoje, 7 de setembro, é importante refletir sobre isso. O quanto eu sou independente para viver a minha própria vida. Porque a gente está comemorando a independência do Brasil, né? Então isso deve ter algum significado importante. A independência deve ser algo importante, ou não? Ou será que é melhor ser governado por outro país? Ser governado ou governada por outras pessoas? Porque quando tu deita a cabeça no travesseiro, quem sente a angústia ou quem sente o bem-estar e o sentimento de satisfação é tu. Então é tu que vai ter que lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções e com as tuas escolhas. Porque esse país está sob a tua responsabilidade. Você é o seu próprio país. Você é a sua própria casa. Você é única e exclusivamente a dona, o dono da sua própria vida. Os seus pais te trouxeram para essa existência, foram um portal. Mas o dono da sua vida é você. A responsável pela sua felicidade é você e mais ninguém. A proprietária do seu corpo é você. Até pouco tempo atrás, o direito civil tratava a mulher como um objeto. O marido era o proprietário da mulher, né? E a mulher precisava de autorização para tudo. Graças a Deus, hoje não é mais assim. Você é dona da sua vida, mesmo que você seja casado. Você é dona da sua vida, você é proprietária do seu corpo. Você é a única e exclusiva responsável pela sua felicidade. Mais ninguém. Ai, mas o meu marido tem que me fazer feliz, porque se eu estiver infeliz, é por culpa dele. Você é criança ou adulta? Porque a criança é que culpa os outros da sua infelicidade. O adulto se responsabiliza pela própria vida. Pela própria independência, pela própria autonomia. E essa independência emocional, afetiva, psicológica, é um trabalho a longo prazo. É um processo terapêutico
Porque a gente nasce dependendo dos nossos pais, principalmente da mãe que nos alimenta. Somos um bebezinho ali, a gente depende daquele outro ser. Mas depois a gente vai criando a nossa independência. E chega um momento na vida de todas as pessoas que se tornam adultas, que elas precisam proclamar sua independência e o seu autogoverno, a sua autonomia. Autonomia financeira, autonomia psicológica, emocional. E sem essa independência, fica muito difícil acessar a essência. Porque eu não me vejo sozinha, eu não me vejo única. A palavra nem é sozinha, eu não me vejo como um ser único. Eu vejo sempre em coligação com o outro, em codependência. Para a gente poder ver e acessar a nossa essência, a gente precisa entender que nós somos seres únicos e irrepetíveis. É bem profundo esse tema. Alguma pergunta, gente? Nossa live voou hoje. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que passaram por aqui. Nossa 20ª live. E te espero amanhã com mais uma live para você se conectar cada vez mais com a sua essência. Vamos juntos conectar com a essência. Um beijo grande e um ótimo feriado por aí.